Por que o conversor DC-DC Step Up é largamente usado nos conversores PFC dos mais modernos equipamentos? Como conseguir tensão estabilizada e sem ripple a partir apenas da retificação da rede, sem filtragem? Você sabe quais os defeitos mais comuns neste conversor Step Up? No vídeo de hoje, veremos o funcionamento do conversor DC-DC Step Up, ou Boost, tanto no conversor DC-DC de baixa tensão, largamente usado na entrada de rede de diversos equipamentos, como os que passaram a ser usados na entrada da rede elétrica para corrigir o fator de potência. Saudações a todos, eu sou o Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se inscreva no canal e marque o sininho para receber o aviso sempre quando eu postar novos vídeos. E assista a essa série de 8 aulas, porque eu vou te ajudar a se tornar um analista em conversores DC-DC. Neste vídeo, vou te ensinar como um conversor Step Up, também chamado de Boost, é capaz de gerar tensões 2, 4 ou X vezes maior que a tensão de entrada, sem uso de transformadores convencionais. Vou te ensinar em detalhes as formas de onda de cada tempo do conversor DC-DC, seja de baixa tensão ou de alta tensão, e como são mostradas no osciloscópio. E você também entenderá como ocorrem na saturação e corte do chaveador, além do tempo de espera, onde as oscilações amortecidas são geradas. Por fim, compreenderá os circuitos de proteção, que visam evitar a queima desses conversores. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo Como funciona o conversor DC por proteção de aquecimento, sobrecorrente e tensão, veja ele aqui. Neste eu explico detalhadamente sobre como funcionam esses desarmes. No passado, antes da invenção dos conversores DC-DC Step Up, quando desejávamos obter tensões maiores a partir de uma tensão menor, normalmente eram usados transformadores de rede, que além de grandes, eram pesados, com enorme perda de energia. Além disso, era necessário contar com capacitores eletrolíticos de valores muito altos, pois sendo a retificação com frequência baixa, 60 ou 120 Hz, a reposição de energia era feita em intervalos de 8 ou 16 milissegundos. Isso parece um tempo muito pequeno para nós, mas os conversores DC-DC repõem energia aos capacitores em apenas 10 microsegundos, um tempo 1000 vezes menor que nas antigas fontes, o que diminui muito as oscilações da tensão de saída, que é chamada de ripple. Dependendo do consumo desses equipamentos, em alguns casos era necessário introduzir um circuito que era chamado de PI, composto por um capacitor eletrolítico na entrada, ligado à massa, um indutor de grande valor em série e outro eletrolítico na saída, também ligado à massa. Tudo isso visando reduzir o ripple da fonte. Observe que os transformadores de 60 Hz ainda são utilizados tanto para redes elétricas de baixa tensões, 110, 220, 360, quanto para redes de alta tensão, acima dos 13.000 volts. Eles também são usados para transmissão de energia, onde tensões geradas pelas hidrelétricas em torno de 1000 volts são transformadas para 200 ou 400 mil volts, permitindo assim a utilização de cabos mais finos, pois, como deve lembrar pela lei de Ohm, a corrente diminui proporcionalmente com o aumento da tensão. Mas, Mário, tensões assim altas não são perigosas? Sim, e muito, e não importa se é no campo ou na cidade. Este perigo está bem acima de nossas cabeças, com os fios de alta tensão que passam 13.800 volts.
Para quem ainda não sabe disso, basta olhar para cima nos postes da rede elétrica e ver 3 fios que seguem afastados com uma distância aí mínima de 80 centímetros entre eles. Essa alta tensão é a responsável pela morte de centenas de pessoas por ano, seja por negligência nas construções ou por quedas desses cabos, quando ainda mantêm-se energizados. Sempre tento alertar aos alunos e conhecidos que quando um cabo energizado cai sobre um veículo e o condutor tenta sair de dentro, ao pisar no chão, acaba sendo eletrocutado. Então, vai uma dica de utilidade pública. O que fazer quando um cabo de alta tensão cair sobre seu veículo? Fique calmo, acalme as pessoas que estiverem com você e jamais tente sair do carro. Porque ao tentar sair e pisar no chão, você poderá fechar o circuito e será eletrocutado com os 13.000 volts, virando um churrasquinho em fração de segundos. E dentro do carro você estará mais seguro, porque o circuito está em aberto. Os pneus do carro estão isolando você. Espere pacientemente que o pessoal da concessionária de eletricidade venha desligar os fusíveis que estão nos postes. Se realmente precisar sair do carro, como no risco de explosão ou enchentes, faça o seguinte: abra a porta do automóvel, segure na parte metálica da chave de ignição e aproxime de algum parafuso na estrutura da porta. Isso provavelmente vai criar um pequeno arco voltaico, não tenha medo. Mantenha a chave metálica encostada no parafuso, mantendo a porta do carro bem aberta. Coloque-se de pé na porta do carro e se prepare para saltar o mais longe possível. Ainda mantendo a chave encostada com a mão apoiada na porta, tomar o maior impulso possível. Salte para fora do carro o mais longe que alcançar. Pronto, você vai escapar ileso desse perigo mortal. Você pode ver esses procedimentos no vídeo Desafiando a Morte, teste de potencial de 13.800 volts, aqui embaixo na descrição. Mas como disse, apenas faça esse procedimento se precisar realmente sair do carro, em caso de alagamentos ou de incêndio. Mas voltando ao nosso conversor DC-DC Step Up, que graças a Deus trabalha com tensões bem menores do que a mencionada anteriormente, podemos dizer que ele te dará condições de trabalhar na área de aparelhos de consumo, televisores de 32 polegadas ou até de 100 polegadas, bem como equipamentos na área médico-hospitalar, industrial de pequeno porte e até industrial de grande porte. Apesar que estas já trabalham com redes elétricas de 13.800 volts dentro da própria indústria, reduzindo a tensão desses 13.800 para cerca de 760 volts trifásicos, sendo isso necessário para alimentar grandes motores. Lá pelos idos de 1990, um de nossos alunos, chamado Antonino, se formou com um ótimo aproveitamento e com uma capacidade de análise e conclusão de problemas excelente. Resolveu se aventurar na manutenção de máquinas industriais e se tornou muito conhecido na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele trabalhava como freelancer e que lhe dava uma certa liberdade de atuação e, claro, podendo cobrar mais por cada serviço executado. Um fato interessante foi uma dessas indústrias ter oferecido a ele um salário irrecusável para que ficasse lá determinado horário e que estivesse à disposição nos outros horários apenas para fazer os reparos necessários de forma imediata, mesmo sabendo que problemas nas máquinas ocorriam esporadicamente. Adivinha o que ele fez? Recusou a oferta, dizendo que preferia ficar livre para fazer o que gostava, ir pescar, etc. Mas caso precisassem, era só chamar. Já pensou chegar a esse nível do Antonino? O que está esperando? Decida hoje se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos.
Clique no link acima e saiba mais sobre a escola. Mas Mário, nunca me destaquei muito em estudos. Provavelmente porque os estudos não lhe chamavam a atenção, ou porque não via muita finalidade no que ensinavam. Tudo que se aprende é importante, mas focar em um aprendizado que lhe dará condições reais de ter sucesso no mercado, isso será o mais importante naquele momento. Mas Mário, e se não me sair bem na CTA? Ouvi dizer que é puxado. Veja que a grande maioria se sai muito bem, visto que o aproveitamento médio dos alunos é de 95%. Eu disse aproveitamento de 95%. E claro, se não for puxado, você não aprende definitivamente. Se prestar atenção nas videoaulas, assistindo uma única vez e fizer os 200 exercícios de cada módulo, você vai ver que o puxado que os meus alunos falam se refere mais à dedicação de tempo de estudo e não à dificuldade para aprender. Porque a minha metodologia de ensino e didática é simples e objetiva. O puxado é que o pessoal não está acostumado nos cursos a fazer exercícios para a retenção do conhecimento. Esse é um dos diferenciais da minha metodologia. Portanto, temos uma infraestrutura preparada para colocar o aluno com um aproveitamento excelente. Pessoal, pense comigo. Qual é o problema com a maioria dos cursos que são baseados em macetes? Fazer um estudo ou curso baseado em macetes vai te condicionar a ficar na dependência de cursos cada vez mais atualizados sobre equipamentos modernos para ter mais e mais macetes. Seu cérebro diz, eu quero mais, e essa dependência não acaba nunca. Pior que isso, acaba trazendo também uma dependência psicológica, porque cria uma relação entre você e o objeto de seu vício. Caso se abstenha do uso daquele vício, você pode sofrer estresse e mal-estar, e então sente que precisa voltar ao uso dos macetes. Mas Mário, acredito em não ter dependência de macetes, mas qual área devo escolher? Você pode continuar trabalhando na área de consumo, que não deixa de ser uma excelente área, pois a quantidade de serviços é absurda. É só olhar ao seu redor. Mas não se esqueça que, além de ser um grande analista de defeitos, deve ter também muita produtividade e daí ganhará muito dinheiro. Mas se escolher a área de equipamentos industriais ou automação, terá poucos macetes e necessitará ser um grande especialista em análise de defeitos ou projetos, mas sem a necessidade de grande produtividade. Mas vamos ao circuito do conversor Step Up ou Boost. Então vamos ver aqui como esse conversor DC-DC funciona. E é uma coisa espetacular, vejam só. Na entrada nós temos uma tensão contínua de 12 volts. E na saída uma tensão, 70 volts, 50 volts, 30 volts, maior do que da entrada. E isso tudo é feito sem que se utilize transformadores convencionais ou que ocorra perdas de energia. Então, novamente, esse conversor basicamente tem um capacitor de filtro na entrada, o conversor propriamente dito, uma tensão alta que normalmente é estabilizada, sendo filtrada por esse capacitor C2. Em alguns conversores modernos que trabalham com rede elétrica, para fazer a correção do fator de potência, que é uma perda que existe com circuitos reativos, capacitores ou indutores, uma perda boa de energia, eu não uso esse capacitor eletrolítico de entrada e depois da retificação dos diodos eu tenho uma grande variação. E essa variação se transforma em uma tensão contínua, perfeita, estabilizada, pronta para alimentar meus circuitos eletroeletrônicos.
Já vamos ver já já. Não saia daqui, continue comigo, fique sempre nesse vídeo que você vai ver já já como isso ocorre. Vamos ver agora como o circuito funciona de forma bem básica. Vou explanar de forma rápida e depois vamos fazer as formas de onda que ocorrem aqui e aqui na base desse transistor, pode ser um MOSFET também, e também no coletor do transistor ou no dreno do chopper. Configuração exatamente a mesma. Temos aqui uma entrada de tensão de 12 volts. Temos que pode ser até de uma bateria, tá? Utilizada em baterias. E temos aqui o chopper. E o que faz o chopper? O chopper é o circuito reativo que vai armazenar energia e criar o que eu quiser, dependendo da configuração, como eu coloquei o meu chaveador do circuito. Então, qual é a ideia? A ideia é que a partir dos 12 volts, quando eu tiver a chave fechada, comece a circular uma corrente. E como já foi dito no vídeo anterior, quando eu fecho essa chave, a massa vai circular uma corrente pelo indutor. Só que a corrente, como ele é um componente reativo, quando eu fecho a chave, a corrente, a ideia, como aqui tem 0,1 ohms, 0,1 ohms, só isso. Então, quando eu fecho a chave, aparentemente vai ter uma corrente monstruosa. Não, devido ao efeito indutivo, que é o campo começa a aumentar, a crescer, e isso cria uma força, uma indução de corrente contrária ao que está tentando fazer. Como é que é? O campo criado a partir dessa corrente vai criar uma corrente induzida contrária, e isso vai fazer com que a corrente inicial seja muito baixa. Apesar da corrente inicial ser muito baixa, ela vai aumentando. Estamos falando de microsegundos, tá? Microsegundos. Vai aumentando. E esse lado, claro, é positivo. E esse aqui é zero ou negativo. Então está circulando uma corrente que vai aumentando, aqui é 0, até que o transistor corta. Quando o transistor corta, já existe um campo criado nesse chopper e o campo começa a se contrair, girando em sentido contrário. E aqui é induzido um potencial contrário ao anterior. O que era 0 acaba sendo agora bem positivo. Quanto esse positivo? Esse positivo pode chegar, é maior que 12, mas pode chegar a 24, a 30, 40, 50, ou em alguns casos até a 1000 e tantos volts. Será? Vejam só que isso aqui eu posso utilizar para criar uma faísca da vela de um automóvel. Faísca? Faísca. Criado a partir de um chaveamento. Primeiro cria energia, depois desliga, aqui é gerada uma tensão altíssima e vai criar, o que é a vela? Simplesmente um ponto ligado aqui e na massa. Como a tensão sobe demais, 1000 volts perto disso, vai criar uma fagulha. Essa fagulha vai criar a explosão dentro do meu cilindro, do automóvel. Motor a explosão, que a grande maioria hoje ainda é motor a explosão. Então nós temos aqui o funcionamento desse jeito. Primeiro positivo e 0, quando o transistor está saturado, e depois quando ele corta, criando um campo, 0 volts aqui, e depois quando ele corta, se tornando aqui um potencial bem positivo. Vamos trazer para cá e ver como é essa forma de onda. Então aqui na base ou no transistor, se nós imaginarmos que é um MOSFET, nós vamos considerar que a tensão aqui poderá subir até 12 volts. Não se esqueçam que a partir de 4 volts o FET se manifesta como uma chave fechada, mas ela pode subir até
12 volts, 12, 15, 20. E aqui não. Se eu tiver uma base emissor de um transistor bipolar, a tensão máxima será 0,7 volts. Portanto, não esqueçam que aqui eu posso ter de 0 a 15, 20. E aqui eu terei 0,7. Vou desenhar a forma de onda como se fosse 0,7. Então aqui, se nós tivermos 1 volt por divisão, eu terei 0, e aqui na base eu vou obter o 0,7. Qual a diferença para o FET, Mário, na forma de onda? Ela é maior somente. Maior. Vai lá para 12, 15 volts. Mas aqui eu estou observando, deixa eu colocar aqui certinho, 0,7 é mais ou menos por aqui, se eu considerar 1 volt por divisão. Pronto. 0,7 volts que está aqui. Esse 0,7 volts vai produzir, vai zerar a tensão do coletor do transistor ou do dreno do FET. Ah, nesse ponto, o que eu tenho antes da entrada? Eu tenho os 12 volts, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 20 volts por divisão, vai. Nesse 20 volts por divisão. Se é 20 volts por divisão, sendo aqui que é minha referência 0, eu tenho 40, 60, 20, 40, 60, 70, mas olha aqui, de cara eu tenho os 12 volts, que seriam mais ou menos aqui, então eu tenho 12 volts, um pouquinho acima do meio da minha divisão. Aí o transistor satura, tensão vai para 0, e vai ficar 0 até que essa tensão aqui da saída cai a 0 novamente. Então eu tenho 0. Lembrem que a maioria dos conversores DC-DC não geram as tensões de saída ou aproveitam as tensões quando o transistor está saturado. E sim aproveitam a energia acumulada no indutor. No caso aqui nós já vamos ver o que vai acontecer. E aí quando a tensão aqui volta a 0, tanto para o MOSFET quanto para o bipolar, a tensão de dreno ou coletor vai subir. Como aqui está indicando que eu tenho 70 volts, ela vai subir para 70,6. Então nós temos aqui, ó, 20, 40, 60, 80, 70 volts aqui mais ou menos. Chega lá nos 70 volts e fica um tempo alimentando, carregando o capacitor e também alimentando a carga. Essa energia, logo ela vai cair, e aí vai acontecer esse fenômeno. Ela cai e vai, ainda estou aqui ó, com o meu FET cortado, hein? Ela não caiu por causa do comando, que a tensão subiu. Ela caiu por causa da força contra a eletromotriz, quer dizer, da oscilação amortecida. O chopper, inicialmente, foi levado a 0, criou campo, 0, e depois, quando soltou, criou uma tensão bem mais alta que a entrada. Criou uma tensão aqui bem mais alta que a entrada. Então, criou isso aqui. E olha o que vai acontecer. Ela vai ficar ondulando aqui embaixo, ó. Ondulando embaixo em relação ao quê? Em relação aos 12 de entrada. Em relação aos 12 volts que está na entrada. Depois de um tempo, novamente surge um potencial positivo para polarizar o nosso transistor, ou o FET. A tensão aqui dos 12 cai novamente a 0. Ao corte do FET, ou do transistor bipolar, vai novamente a 70 e aí desce fazendo isso aqui. Sempre na tensão básica de 12 volts. Poxa, muito legal, hein? É, muito legal. Daqui a pouco nós vamos ver fontes de tensão de entrada bem alta que eu falo variando de 120
DC a 320 DC e aqui saindo 400 volts. Já, hein? Não saia daí. Então eu tenho essa forma de onda criada por esse circuito. O problema todo é agora ver como é que funciona o controle e a estabilização. E para isso nós vamos usar um circuito integrado muito barato, muito fácil de obter no mercado. Então aqui nós temos o integrado MC34063 com suas pinagens, que eu já tinha comentado no vídeo anterior. Não esqueçam de ver esse vídeo anterior que fala sobre o step down. E vamos aqui mostrando a diagramação interna. É um integrado bem pequeno, 8 pinos. Ele já tem o transistor interno. Então aqui nós temos o driver e o transistor chaveador na tecnologia bipolar. Temos um capacitor de tempo que gera o funcionamento do meu oscilador interno. Eu tenho o acionamento desse, ou a polarização, ou o start, né? Na verdade o set, o reset. Eu vou ter o set, ou a excitação em nível alto para saturação a partir dessa comparação aqui de tensão. E a tensão de referência de 1,25, que vai ser utilizada para aumentar ou diminuir a tensão e controlar a largura do pulso de saída desse circuito integrado. Na verdade, é um circuito relativamente simples que nós vamos ver com mais detalhes agora. Essa é a configuração do meu circuito completa, desde a tensão de entrada, aqui no caso 12 volts, 12 volts aqui de tensão de entrada, passando por esse resistor de 0,22 e alimentando o driver. Vamos ver a configuração disso de uma forma pouco mais resumida. Então eu tenho a entrada de 12 volts, passa por um resistor limitador de corrente. Esse resistor de limitador de corrente, olha só, vai ter alimentação para o driver e vai ter um indutor na sequência. Vai ter um indutor na sequência. Depois desse indutor, entra no pino 1 do integrado, sai pelo pino 2. O que tem no pino 1? No pino 1 nós temos o nosso transistor chaveador. E sai pelo pino 2. E no pino 2, olha só, chegamos na massa. Então eu vou, está faltando uma peça. No pino 1 está ligado o meu diodo, que vai ligado à tensão de saída, onde nós temos nosso capacitor de filtro. Então essa é a configuração. Então o que eu faço? Satura o transistor, cria o campo, vai a 0, cria o campo, 0, nesse ponto, quando o transistor satura, 0, cria o campo no indutor. Quando o transistor corta, surge aqui uma tensão alta, alta, bem alta. Aqui está dizendo que saiu 28 volts. Ok? Esses 28 volts serão 28, exatamente 28, será determinado por essa malinha que eu já vou falar. Então esse positivo vai gerar a integração da tensão contínua sobre o capacitor eletrolítico. Simples, né? É claro que, como eu falei, tem o circuito oscilador, que na verdade, é o flip-flop, a saída Q, controlada pelo set reset. E agora, olha que legal, entrando aqui, estamos aqui externamente, entrando, temos um divisor de tensão, que vai na massa, e no meio desse divisor de tensão, eu entro no pino 5 do integrado, que vai a um operacional interno.
um comparador de tensão. Tá, e daí? E daí é o seguinte, vamos ver aqui os valores desses resistores. Temos de um lado 47K e embaixo 2,2K. Quantas vezes 47K é maior que 2,2K? Vamos ver. Se isso aqui for multiplicado por 10, dá 22. Se for multiplicado por 20, dá 44. Opa, chegamos quase lá. 44 mais 2 e pouco, 45, 46. Vai dar 10, 20, 21 vezes. Portanto, esse resistor aqui é 21 vezes maior do que esse. Vamos fazer a conta para que vocês possam acreditar aqui na calculadora. 47 dividido por 2,2. 21,3 vezes. 21,3 vezes. Precisa colocar esse 21,3? Não. Mas para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo porque aqui está indicado que no comparador existe uma tensão de referência de 1,25 volts. E o que isso significa? Que quando a tensão do pino 5 chegar exatamente a 1,25 volts, o PWM, que mantém o tempo, aqui ó, uma saturação e depois o corte desse chaveador será determinado por esse 1,25, o tempo exato do corte, o que o pessoal chama de variação aqui do PWM. Então quando aqui chegar a 1,25 é porque eu cheguei na tensão correta da fonte. E essa tensão de 1,25 é dada por esse divisor de tensão. Então eu vou pegar, já que eu sei que aqui, sobre esse resistor, no pino 5 do integrado, tem que ter 1,25 volts, eu poderei fazer o seguinte cálculo. Espera aí. Eu vou pegar esse 1,25 e multiplicar por 21,3. 1,25 vezes 21,3, que dará 26,6 volts. Nossa, Mário, não deu exatamente 28. Não deu. Vai depender de valores precisos, ou colocar aqui são valores convencionais, e é claro que mas deu bem próximo aos 28, deu 26,6 volts. Super bacana essa lógica, porque a partir desse divisor externo ao integrado, eu consigo determinar o tempo de saturação e corte do transistor e, por fim, a tensão de saída. Maravilhoso, né? Já imaginaram, vamos ver aqui uma coisa muito interessante, já imaginaram esse resistor aqui alterando? Vamos ver o que vai acontecer. O resistor de 47K sofreu uma alteração. Vamos dizer que ele encostou aí em 100K. 100K vai fazer essa tensão cair. Divisor de tensão, aumentou esse valor, essa tensão cairá. Essa tensão cairá, mas cairá para quanto? Quanto 100K é maior do que 2,2? Vamos lá. 40 dá 80, 44, dobro 10, 40, 60, 80. 4 vezes, mais um pouquinho, quase 50 vezes. 22, 44. São quase 50. Vamos ver aqui certinho, se eu estou fazendo o cálculo certo. 100 dividido por 2,2. 45, quase 50 vezes. 45 vezes. 45 vezes. Isso significará o quê? Continuo tendo que manter uma tensão de 1,25 volts entrando no pino 5 para que eu possa controlar. Se eu tenho que manter isso aqui e esse 2,2 recebe 1,25, então 1,25 vezes 45
eu terei 56 volts sobre esse resistor. 1,25 mais 56 volts vai dar 57 volts, um pouquinho mais de 57 volts. Caramba! Provavelmente esse resistor vai estourar. E tem que verificar nas especificações se o CI vai suportar. Está saindo diretamente dele? Não, mas eu tenho o pico de tensão aqui que vai ter que chegar a 57 volts. Tem que verificar se o CI suporta. Mas provavelmente a tensão do eletrolítico não vai chegar a tanto. E aí o eletrolítico vai estourar. Mas eu posso obter tensões altas aqui, ó, 57 volts. Alterei esse de 47K para 100K. Dessa forma eu consigo criar tensões maiores ou até tensões menores. Cuidado, está entrando 12. A tensão aqui normalmente deverá ser 30% a mais do que a tensão de entrada. Começar em 15, 16, 20, 20 e poucos, 30. Então assim eu consigo fazer, e vocês agora já aprenderam, esse circuito integrado aqui custa R$1. Os componentes em torno dele, como esse indutor de 170 microhenries, ele na verdade é aquele azulzinho bem pequenininho. Claro, estou me referindo aqui a correntes baixas, tá? Estou me referindo a correntes baixas. Mas se eu quero criar alguma tensão que necessite de uma corrente baixa, isso aqui é excelente. Então vejam que esse projeto ele está aqui. Uma placa de circuito impresso à disposição dos componentes e aqui fazendo a observação do indutor, 170 microhenries, 38 volts de fio, 22 AWG. Então é bem simples fazer. O indutor que está aqui, mas também tem lá o pequenininho que também pode ser usado para baixas correntes. Se eu quero ter uma corrente maior, eu tenho que usar um fio. Esse fio aqui 22 AWG, mas tenho de 170 microhenries no mercado. Maravilha? Então essa aqui é a plaquinha desse conversor Step Up, utilizando o integrado 34063A. Apenas uma curiosidade. Sabia que o maior motor do mundo, de mais de 6 megawatts, está no Reino Unido e é da nossa marca aqui, WEG, uma empresa multinacional brasileira? Você faz ideia de quanto custa uma máquina dessa? Nem eu, mas eu chutaria alguns milhões de dólares. Agora, imagine a seguinte situação hipotética. Você tem um amigo de infância que é brasileiro e trabalha na administração dessa empresa que está no Reino Unido. E durante seu tempo de férias na Europa, seu amigo te convidou e fez questão de, quando passasse por lá, ficasse os 3 dias hospedado com ele. No primeiro dia, vocês têm aquele tempo de colocar a conversa em dia, vocês batem aquele papo de horas, falando da vida um do outro e como vocês cresceram profissionalmente. Ele fala da empresa, do seu modo de vida no Reino Unido, das crianças na escola, etc. E você compartilha sua vida pessoal no Brasil. E de quebra, comenta também da sua vida profissional, que deu uma virada após ter investido pouco mais de 1 ano em estudos para se formar especialista em análise de defeitos. E você comenta como está feliz, porque surgiram novas oportunidades e que está muito bem empregado, ganhando bem e que nas horas vagas faz trabalhos por fora, garantindo uma renda extra. E foi por conta dessa nova realidade financeira que teve condições no último ano de juntar dinheiro para realizar o sonho da esposa de passar 15 dias na Europa. Vocês se dão conta que aquelas mais de 6 horas de conversa naquele domingo chuvoso e frio passaram muito rápido e eles vão dormir cedo, lá pelas 22 horas, porque seu amigo precisa ir trabalhar no dia seguinte e bem cedo. Vocês ainda teriam muito tempo até quarta-feira para bater papo, nas horas que poderiam estar juntos, principalmente às noites.
No dia seguinte, você e sua família decidem acordar mais tarde e somente após o almoço, e claro, com o João, que viria, iriam sair para passear e conhecer a cidade. O João, ao chegar na empresa naquele dia, descobre que aquela máquina de milhões de dólares havia parado de trabalhar naquela madrugada de domingo para segunda, devido a uma forte tempestade. Os técnicos de plantão não tinham dado solução e João passa a manhã inteira tentando resolver o problema, falando com o suporte da WEG, olha só, no Brasil, sendo intérprete para os funcionários técnicos ingleses e com a ajuda dos brasileiros via teleconferência. Conseguem apenas identificar a placa queimada. Por sorte do destino, justamente aquela placa de reposição não havia em estoque. Por sorte do destino? E era necessário o envio de um FedEx do Brasil para o Reino Unido que seria postado no final da tarde de segunda e que levaria 24 horas para chegar. A máquina voltaria a funcionar somente no início da madrugada de quarta-feira. Ao voltar para almoçar em sua casa, seu amigo compartilha como foi aquela manhã atribulada e relata o episódio que o deixou horas em videochamadas com o pessoal do suporte no Brasil. João relata tudo o que aconteceu, comenta que o FedEx com a placa a ser substituída iria ser postada no final da tarde no Brasil e deixa escapar um comentário. Essas 72 horas da máquina parada vai gerar um prejuízo de 3 milhões de dólares para a empresa. Você lamenta muito o que aconteceu e muito humildemente pergunta: João, será que eu poderia voltar com você para a empresa após nosso almoço? Quem sabe eu possa ajudar? Surpreso e sem muito acreditar que fosse possível, depois de você insistir levemente, João aceita a sua oferta. Ao chegar na empresa, você pega a placa defeituosa, senta na bancada, analisa. Todos os técnicos ingleses ao redor com aquela cara de quem é esse cara? E em questão de minutos você identifica que o conversor step-up, responsável por tal operação da máquina, tinha um transistor com fuga coletor e emissor. E afirma categoricamente: achei o defeito. Todos, sem muito acreditar, fazem aquela cara de espanto. E você pergunta aos técnicos desacreditados: você tem aí no estoque esse transistor? Depois de 15 minutos, mais que o dobro do tempo que você levou para fazer sua análise e matar o defeito, eles voltam com o transistor. Você faz a substituição, faz os testes iniciais na bancada e pronto. Em menos de 30 minutos a máquina volta a funcionar após ter ficado apenas 12 horas paradas. O CEO da empresa, ao tomar conhecimento do que aconteceu, chama o João na sala e diz: João, muito obrigado por sua iniciativa. Você economizou para a empresa $500 mil, caso essa máquina realmente ficasse parada por esses 3 dias. Felizmente, o prejuízo foi só de 12 horas. Você é um excelente funcionário e quero recompensá-lo. Além de uma promoção e aumento de salário em 25%, quero lhe gratificar. E também ao seu amigo brasileiro com esses 2 cheques que estão dentro desses envelopes. Um é seu e o outro do seu amigo. E quando o João volta para sua sala, conta tudo que o CEO falou e juntos abrem o envelope. Quase caem para trás ao lerem a quantia de $50 mil. E isso em cada um dos cheques. Agora, vocês entenderam porque nesta parábola eu disse sorte do destino? Embora essa história tenha sido inventada, ela ilustra o potencial real de ganhos se você decide se especializar em reparar equipamentos industriais de alto valor. Uma máquina que custa milhões
As placas trocadas custam 50 mil dólares, 100 mil dólares e na maioria das vezes as empresas apenas as trocam, mas elas poderiam ser reparadas. Bom, moral dessa parábola: a mudança do seu futuro, a sorte do seu destino está em suas mãos. Basta você decidir estudar, se qualificar, se especializar, e isso é o que vai te abrir as portas e fazer você crescer profissionalmente na sua carreira, se tornando um técnico diferenciado. E se você um dia decidir estudar conosco, garanto que entre 12 e 16 meses no máximo, você terá condições de analisar com propriedade e chegar à conclusão do defeito de forma rápida. E daí faturar alto com isso. Que tal atuar em um mercado crescente destes? Não esqueça que no próximo vídeo veremos em detalhes o conversor DC-DC, Buck Boost ou Inverting, onde conseguimos tensões negativas a partir de tensões positivas do circuito. Será uma aventura muito interessante nesse mundo dos conversores DC-DC. Mas vamos continuar aqui no nosso conversor Step Up, agora tratando de uma fonte que, como eu havia dito, é normal na maioria dos equipamentos atuais, e a primeira vez que eu topei ou a vi foi em esquemas da Sony, em equipamentos e televisores LCD. Aqui nós temos a entrada da tensão de rede. Tem uma ponte retificadora nessa tensão de rede, e a tensão aqui pode ser de 110 ou 220 volts. Notem que ela aceita também uma tensão um pouquinho menor que 110 e aceita um pouquinho maior que 220. E aí acaba gerando, esse capacitor aqui é apenas um capacitor de filtro de ruídos. Acaba gerando uma forma de onda desse tipo aqui na saída, com 8,3 milissegundos. Então é uma senoidal já retificada, mas não filtrada. Normalmente estamos acostumados a ver que existe um capacitor de alto valor aqui, gerando a tensão praticamente contínua de 130, 180, 200, 200 e tanto, até 300 e poucos volts DC, se a rede é de 110 ou 220 automático. Então sempre uma tensão contínua, mas isso acaba gerando perdas. Perdas o circuito de capacitor. Quando existe um defasamento entre tensão e corrente, eu acabo gerando perdas. Isso é feito tanto em indutor quanto em capacitor. E esse sistema aqui foi pensado para ser um PFC, ou seja, ter uma correção do fator de potência, fazer com que eu tenha bem aproveitado a energia praticamente em 1, sem nenhuma perda. Porque a correção do fator de potência, de uma forma geral, nos equipamentos reativos, começa em 0,63, essa perda, né, e chega até no máximo 1 quando é perfeito a geração de energia. E esse circuito foi pensado para estar bem próximo a 1 mesmo. Praticamente nenhuma perda nessa carga de capacitor. Mas espera aí, o que acontece aqui? É o mesmo circuito que nós acabamos de ver. Aqui nós temos a entrada da tensão, ela tem senoides na entrada. Essa tensão senoidal chega no senoidal, mas não AC, tá pessoal? É DC. Chega nesse transformador e aqui nós temos nosso FET, a referência. E o funcionamento é aquele já explicado. O FET satura e corta, leva essa tensão a zero e depois corta, com o objetivo de gerar uma tensão de saída de 400 volts DC. Já vou colocar no circuito mais detalhado, com os componentes mais detalhados. Aqui é só uma visão geral. Então eu gero 400 volts DC. Mas olha que interessante, aqui está variando. Num período de tempo longo, 8,3 milissegundos. E aqui passa a trabalhar com
20, 30 kHz, com uma frequência bem mais alta. Aí eu carrego o capacitor com uma frequência bem mais alta. Ou reponho a energia de uma forma muito mais rápida. É claro que esse circuito tem uma detecção do que está acontecendo aqui na entrada, com uma variação que vai mais ou menos de 0 até 3 volts. Como é que é? Essa senoide, já vamos fazer os cálculos, ela é, como eu falei, pode ser de 0 até 120 volts de pico, ou pode chegar a 330, 350 volts de pico. E no divisor de tensão, aqui eu também terei uma senoide, variando de 0 até 3 volts de pico. Esse circuito, ele tem a detecção de corrente aqui, tem uma entrada de tensão, de referência de tensão da saída, para controlar o PWM, tem uma correçãozinha aqui de eixo zero. Quando eu estou aqui chegando no zero, há uma pequena correção, interrompendo momentaneamente o trabalho do transchaveador para que ocorra somente uma senoide. E temos a alimentação contínua gerada por essa indução, que vai alimentar o nosso CI, cuja partida é feita aqui, ó, pelo R3. Beleza? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes o circuito integrado e logo em seguida o circuito mais completo. Então, aqui dentro nós temos alguns pontos interessantes, que é a entrada de realimentação, feedback, onde eu tenho a amostra da tensão de saída e é comparada, olha que interessante, comparada com aquela senoidal DC, que vai entrar aqui. Isso vai criar o ponto do desarme do transistor chaveador, porque aqui eu terei o meu FET, MOSFET, trabalhando lá com a tensão de entrada, o transformador, trabalhando com a tensão de entrada. Essa tensão de entrada é positiva, mas olha só, senoidal, o transformador e o FET com o resistor à massa. Esse resistor à massa, sensor aqui de corrente, vai estar ligado nesse pino. Valor bem baixo. E a largura do pulso que sai aqui do gate será, o corte desse flip-flop, ou reset, será controlado não só pela tensão de saída, onde está a tensão? Aqui, ó, tensão de saída, que são os 400 volts, então uma amostra eu terei entrando aqui. Uma amostra? É uma amostra. Que vai dar a largura, mas essa amostra daqui estará entrando aqui, que determinará o tempo de corte e saturação do driver. Vejam que quando eu tenho na entrada uma tensão dessa senoide, cuidado, hein, pessoal, aqui eu tenho uma frequência de retificação bem alta, frequência bem alta, e aqui eu tenho variações da rede, 8 milissegundos, 8.3 milissegundos, que é o tempo de cada dessa variação aqui. Esse FET trabalha numa frequência muito maior do que esses 8 milissegundos. Então, mas olha só o que vai acontecer. Quando eu tenho uma tensão baixa na entrada, que está aqui na senoide, baixa, o FET trabalhará com uma tensão zerada ou mínima. Aí ele satura, tem que saturar um tempo maior, porque a tensão aqui ela é bem pequena, mas vamos dizer que exista, mesmo que seja pequena, joga a zero,
eu tenho alguma tensão aqui e é criado um campo, apesar que a corrente tensão entrada é baixa, o campo é criado de forma mais lenta, mas ele vai ficar determinado tempo saturado de forma que na hora que cortar, consiga gerar ainda os 400 volts de saída, consiga gerar um pico positivo de 400 volts. E depois, à medida que o tempo vai passando, nesses 8 milissegundos, aí eu já tenho uma tensão maior. Essa tensão maior, nessa amostragem que está tendo aqui, vai fazer com que o FET não precise ficar tanto tempo saturado, porque já tem uma tensão de entrada maior, já cria o campo com maior facilidade, porque tem uma diferença de potencial maior. Aí ele corta, na hora que ele corta, gera os 400 volts. Quando a tensão chega aqui na máxima, o FET, com a tensão de entrada bem maior, agora ele precisa ficar pouquíssimo tempo saturado, porque rapidamente já gera uma corrente maior, gera o campo e ele corta rapidamente. Então ele acaba trabalhando durante todo o ciclo de entrada da rede com uma largura de pulso variável, começando com o tempo aqui no início, com um tempo bem maior de saturação e depois reduzindo o tempo de saturação até chegar no pico da tensão de entrada. E aí nós geramos sempre os 400 volts de saída. E por que mantém os 400 volts de saída? Por causa dessa realimentação, os 400 ficam estabilizados. A forma de onda que é gerada aqui, ela é bem interessante, porque vejam isso. Quando o FET que está aqui, satura, quando o FET satura, ele gera uma tensão de 0 volts, então 0 volts, e vamos dizer que a tensão de entrada ela é bem baixa, então ele tem que ficar um tempo maior saturado. Para quê? Apesar da tensão ser bem baixa na entrada, eu tenho que criar um determinado campo. E esse campo, na hora que o transistor corta, vai a 400 volts. Esses 400 volts são retificados e filtrados para a saída. Aí o FET solta. Quando ele solta, vai acontecer a oscilação em relação à tensão que está na entrada. E como eu disse, essa oscilação, inicialmente, ela é bem baixa. Bem baixa. À medida que a variação da rede vai aumentando, a tensão vai aumentando, esse FET não fica tanto tempo saturado. E aí eu gero os 400 volts também, só que ele fica menos tempo saturado, diminui esse tempo de saturação, e agora há essa variação em relação à tensão de entrada. Olha que interessante, aumentou aqui. Depois, novamente, quando está chegando no máximo, ele fica um tempo bem menor saturado, gerando uma tensão de saída de 400 volts máximo, e fazendo esse repique mais aqui em cima. Então aqui eu estou considerando que está, aqui é 400, aqui essa variação em relação à entrada, vamos dizer que está em 150, 300 volts, que seria ligado em 220, seria aqui 300 volts. Então olha só, isso corre na forma de onda, esse ponto intermediário corre em relação à forma de onda. E no osciloscópio vai aparecer o quê? E aí é que está o detalhe importante. Como ele vai variando essa largura e variando esse pedaço aqui, vai acontecer uma verdadeira bagunça. Saturação, corte. Isso aqui vai diminuindo, correndo para cá. E eu vou criando, no início é um pouquinho mais largo, né? E eu vou criando uma diminuição desse tempo. E essa onda, ela vai subindo. Essa ondulação. Isso cria uma forma de onda
altamente confusa no osciloscópio. A menos que eu gatilhe e pegue somente um tempo, ou uma varredura única. Cuidado, hein? O osciloscópio tem como fazer uma varredura única. Numa varredura única, ele pega a variação e grava na memória, e fica lá na tela. No andar da carruagem disso, o meu osciloscópio vai apresentar uma verdadeira bagunça. E aí eu tenho que limpar ou fazer uma varredura única para eu poder, num determinado tempo, estar vendo o que realmente está acontecendo com uma varredura única. Então essa forma de onda, na sequência de ciclos, ela fica realmente muito bagunçada. O pessoal fala, nossa, que bagunça que apareceu no osciloscópio. Isso é normal, certo? Então é dessa forma que se processa aqui na saída desse integrado. Ele tem um sensor de desabilitação no driver caso a corrente fique em zero. Isso permite que durante alguns ciclos haja apenas uma senoide no transformador e não trabalhe o FET, uma senoide aqui dentro do uma senoide de corrente aqui no transformador e que o FET não trabalhe. Senoide é apenas uma senoide aqui de corrente. Até que isso porque a tensão está praticamente zero. É um tempo muito curto, né? Mas ela chega a zero, até que novamente possa subir e o FET trabalhar. Então tem um tempo de desabilitação. Por isso que é o sensor de corrente zero. Nesse pino aqui que detecta e deixa um tempo o FET sem o trabalho de corte e saturação. Mas é somente nesse ponto aqui. E agora vamos ver o circuito um pouco mais detalhado, com os valores de resistores. Temos aqui o chopper, o transistor MOSFET, o resistor de detecção da corrente que trabalha, que passa pelo MOSFET. E podemos dizer aqui, em pontos bem interessantes, que a tensão de saída ela fica estabilizada baseado nesse resistor de 6,34K com esse resistor de 1 megohm que está na saída. Nossa! 6,34K, 6 para 100K, cabem aproximadamente 6, 10, mais 3 e pouco, 13, para 1000 ou 1 milhão, dariam 130 vezes, será que é isso mesmo? 1 milhão, vamos colocar 1.000, dividido por 6,34. 157 vezes. Portanto, esse resistor aqui são 157 vezes maior que esse aqui. E daí, Mário? Se eu pegar os 400 volts que deveria ter na saída, dividir por 158 vezes, vai dar uma tensão aqui de 2,53, né? 2,5 volts. Portanto, é essa tensão que, entrando no operacional de realimentação aqui, ó, vai manter a tensão de saída estabilizada em 400 volts. E controlar, claro, o tempo de saturação para manter isso. Mas não se esqueçam que também, além desses 2,5, entra esse divisor de tensão que pega a amostra da variação senoidal que está aqui. Se eu pegar isso aqui também, 499, opa, dá 1.500 arredondando, dividido por 10 dá 150 vezes, portanto esses daqui também são 150 vezes somados maior que 10K, então eu terei aqui uma variação, essa variação que vai de 0, vamos dizer aqui a 350, eu vou dividir esses 300 aí, ó, 350 de pico,
pode ser até mais, pode chegar perto de 400, dependendo da rede maior, né? Tem um pico aí de 400 volts, 400. Aqui um pico de 400 volts. Então eu tenho 400 dividido por 151, que vai dar uma tensão máxima de 2 pontos. Aqui nesse ponto vai dar uma tensão máxima de 2,65 volts. E aqui 0. É essa amostra que determinará em conjunto com a realimentação, vai entrar no multiplicador. Essa amostra vai controlar a largura do FET. E não se esqueçam que é daquela forma meia maluca que foi mostrada anteriormente. A partida desse circuito integrado é feito por aqui, na alimentação inicial, e depois pelo trabalho para cima e para baixo, tensão maior ou menor desse, que é induzido, né? Desse chopper, secundário desse chopper. Toda vez que aqui fica 0, aqui também é tensão, aqui é tensão negativa. Toda vez que a tensão sobe, aqui gera uma tensão positiva. Quando aqui está com 0 volts, e aqui gera uma tensão negativa, abaixo da referência massa, esse capacitor ele é carregado. E quando a tensão aqui sobe, fica positiva, e aqui também fica positiva, a carga desse capacitor, somada à tensão do transformador, faz com que esse diodo trabalhe e armazene a tensão de saída aqui estabilizada, que é estabilizada, modo de falar, mas a tensão DC que vai alimentar esse circuito integrado. Então, a amplitude daqui é um pouco mais baixa, mas a tensão aqui final, a partir da carga desse capacitor, porque se torna um pouco mais alta. Por exemplo, menos 8 volts. Então esse capacitor se carregou com 8 volts a partir desse diodo. E a energia aqui, menos 8, carregou com 8 volts. Quando aqui vai para mais 8 nesse ponto, mais os 8 volts, então eu tenho o diodo polarizado com uma tensão aqui de 16 volts. Esses 16 volts, 15, 14, vai ser a tensão de alimentação aqui do integrado. Então, basicamente, o funcionamento desse circuito é esse. E é muito, muito interessante. Os problemas que ocorrem pode ser inoperância no funcionamento. Primeiro, né, o problema que ocorre é curto desse FET. O curto desse FET poderá produzir, claro, vai produzir, perdão, a queima do fusível de entrada. E se eu tiver com uma lâmpada em série e substituir o fusível, lâmpada em série, em torno aí de 200, iniciar com 150 watts, eu vou ver que a lâmpada vai acender de uma forma muito intensa. Quando a lâmpada acende de forma muito intensa, podem ser diodos, um dos diodos aqui em curto. Um diodo só em curto acende de forma muito intensa? Não, não é total, é só um pouco, mas acende bem com um dos diodos em curto. Porque um dos semiciclos vai estar curto-circuitado à rede elétrica, o segundo não, mas um dos semiciclos vai estar curto-circuitado. Então, quando um diodo está em curto, a lâmpada acende com muita intensidade, muita mesmo, só que não total. Quando o FET está em curto, a lâmpada acende com intensidade máxima, como se estivesse ligado na rede elétrica. Então, observem isso. Acendimento um pouquinho menor, um dos diodos. É claro que se vários diodos entrarem em curto, vai ser como se fosse o FET. Mas somente se um diodo entrar em curto, eu terei um brilho da lâmpada um pouquinho menor. E o FET em curto, um brilho da lâmpada bem maior. É claro que curto pode ser também aqui no secundário. E aí é fundamental que eu pegue meu capacitor com diodos. Capacitor com diodos, o que significa capacitor com diodos? Eu faço uma ponte de diodos em cima de um capacitor de valor relativamente alto e aí eu coloco aqui na saída.
Quando eu coloco o positivo e negativo aqui na saída, se tiver curto de componentes, curto nesse diodo ou nesse, o que vai acontecer? A lâmpada vai indicar um acendimento bem alto. É claro que um curto aqui, claro que reflete em tudo aqui. E aí não dá para saber, lembra que eu falei? Ou diodos, ou esse diodo, ou curto na carga, algum problema lá para frente, curto na carga, ou curto do próprio FET. O maior brilho normalmente se dá quando é curto no próprio FET. Outra possibilidade de defeito é tensão maior do que o normal. Ou menor que o normal, um pouco maior ou um pouco menor. E aí eu vou observar esses resistores da malha de realimentação. Esse circuito é o circuito de compensação de RF. Dentro tem um operacional, aqui entre esse ponto e esse, é a saída de um operacional. Então aqui eu tenho a entrada do operacional, aqui eu tenho a saída, que faz uma realimentação negativa para evitar ruídos. Tomar muito cuidado também com essa malha, né, de realimentação, que uma fuga nos capacitores pode alterar a tensão de saída e alterar também a tensão da fonte. Finalmente temos aqui esse resistor de 0,3 ohms, que determina a corrente máxima dessa fonte, e se esse resistor for alterando, a tendência da fonte é ir caindo. Mas há compensação aqui, mas chega uma hora que eu não consigo fazer mais a compensação. E a fonte começa a trabalhar em multiburst. Lembra do multiburst? Trabalha um tempo saturando, cortando, depois dá um tempo, volta a saturar e cortar, tentando gerar a tensão de saída, mas está indicando ou que a fonte está muito alta ou que a fonte está muito baixa, cortando o chaveamento do FET. Há casos em que esse resistor altera tanto que não funciona nada, e aí basta medir a tensão desse ponto, vai ver que tem uma tensão positiva, ou não zero. E aí dá para matar rapidamente esse resistor alterado. Espero que tenham gostado. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Não? Então faça isso agora e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento e crescer na nossa área. Um beijo no coração.